Bom dia, queridos. É uma grande satisfação, estar de volta, retomando nossa vida nesse momento ainda de pandemia. Eu estava com muita saudade de vocês. Nós estamos aqui tentando, inicialmente de maneira virtual, retomar nossas aulas. Eu creio que em um breve período de tempo nós estaremos de maneira presencial, para a gente continuar a tocar a nossa vida, e eu creio que esse tempo está chegando, assim eu creio. Bem, mas eu estou muito alegre desse primeiro contato com vocês, e a gente vai iniciar do início, aquilo que nós já vimos inicialmente, nosso conteúdo acompanhando o livro de vocês, e quando nós chegarmos no ponto em que foi interrompido, nós seguimos normalmente, ainda com as aulas remotas, mas eu creio que também de maneira presencial. Assim a gente espera. Por hora, a gente precisa tomar pé de novo das nossas aulas, e a gente vai iniciar com a nossa aula de geografia, falando aquilo que nós tratamos inicialmente. Na verdade, eu quero fazer aqui eu quero rememorar aquilo que nós já falamos, aquilo que nós já estudamos nos primeiros dias de aula, que é sobre capitalismo e socialismo. Ok, queridos? Bem, o que é capitalismo e o que é socialismo? A gente vai falar sobre o antagonismo, sobre as características desses diferentes sistemas econômicos, sistemas econômicos que têm características antagônicas. Por exemplo, o capitalismo. Quais as principais características do capitalismo? Primeira, o objetivo do capitalismo é o lucro, sempre o lucro. Não existe aquela coisa que os empresários, os capitalistas estão fazendo algo porque são bonzinhos, porque querem o bem disso. Não. O objetivo principal do capitalismo é o lucro. Outra característica é a propriedade privada dos meios de produção. A propriedade, ela pertence ao setor privado, a particulares e não ao governo. O que são esses meios de produção? É a terra, são máquinas e etc. Além da propriedade privada, também dos bens de produção, que são os produtos finais resultantes dos meios de produção. Outra característica é o dinheiro e os similares, aquilo que tem um valor econômico, são os meios de troca. Outra característica é a lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta e menor a procura, os produtos eles têm um preço mais baixo. Quanto menor a oferta e maior a procura, os produtos têm um preço mais elevado. Outra característica do capitalismo também é o predomínio do trabalho assalariado. O trabalhador, ele troca a sua força de trabalho por um salário, que pode ser no final de semana, no diário, ou final de quinzena ou do mês, sei lá. Bem, é o predomínio do trabalho assalariado. E aí, como consequência, nós temos a outra característica do capitalismo, que é a divisão em classes sociais. Primeira classe, que é aquela que eu já falei, que é a propriedade a quem pertence a propriedade, os meios de produção e os bens de produção, que é a propriedade privada, ou seja, nós temos os detentores, aqueles que possuem os meios e bens de produção, e o trabalhador, que eu acabei de falar, que troca, que vende o seu trabalho em troca de um salário. Ok? Qual a origem do capitalismo? A origem do capitalismo está na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, quando você tem aí a produção excedente. Você tem a produção excedente, você tem o renascimento urbano e comercial na Europa, e aí surge uma nova classe social, a burguesia. Além dos banqueiros e dos cambistas. Essa burguesia é a detentora dos meios de produção. É uma classe que tem o capital,
né, que vai financiar, por exemplo, as grandes navegações, né, e que vai objetivar a conquista, por exemplo, desses territórios para explorá-los, né, para obter o lucro. Aparecem também as características primárias do sistema capitalista, como já falamos, o lucro, a acumulação de riquezas, o controle dos sistemas de produção, que eu disse que pertence ao setor privado, e a grande expansão dos seus negócios, o aumento dos seus negócios. Ok? Aí está a origem do capitalismo, a partir da produção excedente, que surge, que passa de uma transição do sistema feudal, do feudalismo, né, para o capitalismo, passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Falamos sobre isso, né? Falamos sobre as características do sistema feudal, embora não é a nossa praia, a praia do professor de História, mas nós falamos sobre essa transição, né? Quando há a produção excedente, e aí nós percebemos essas características primitivas do capitalismo. E aí o capitalismo ele é dividido em algumas fases. A primeira fase ela é chamada de capitalismo comercial, onde o mais importante são as trocas comerciais, que são o objetivo da expansão marítima e comercial, que é a busca de novos territórios para a comercialização dos produtos, né, para a exploração, para a busca de matéria-prima, para a busca das especiarias, né, aí efetivada por uma economia mercantilista, onde as trocas comerciais ocorrem via colônia e metrópole. Nós vamos ver daqui a pouco o metalismo, que é a produção monetária com base, né, no mesmo valor dessa produção monetária, o mesmo valor em metais, principalmente ouro e prata, né? E a base do trabalho, dessa produção, é o trabalho escravo. Né? Então, como nós falamos, né, você tem aí a relação comercial no mercantilismo, as trocas comerciais, elas ocorrem da seguinte forma no capitalismo comercial, de onde da colônia para a metrópole vão os metais preciosos, as especiarias, e a metrópole fornece para a colônia os produtos manufaturados. Prestem bem atenção, produtos manufaturados nessa fase onde a manufatura, onde essa produção de manufaturas, né, onde essas trocas comerciais dessas manufaturas é o mais importante. Ok? E aí você tem algumas imagens que vão retratar as expansões marítimas e comerciais. A segunda fase, a outra fase do capitalismo, é o capitalismo industrial, que ele surge a partir da introdução, a partir da Revolução Industrial, que não é só a invenção da máquina, mas além da invenção dessas máquinas, é a introdução dessas máquinas no setor produtivo, que vai alavancar a produção, que vai acelerar a produção. E aí, as trocas comerciais não são o mais importante nesse momento, e sim a produção. Né? Você tem a produção como o mais importante aqui. Né? A Revolução Industrial é o marco histórico, enquanto que no capitalismo comercial, o marco histórico, o fato histórico que vai marcar o capitalismo comercial são as expansões marítimas e comerciais, são as grandes navegações, né? O fato histórico que vai marcar o capitalismo industrial é a Revolução Industrial. E aí, com a Revolução Industrial, com a introdução dessas máquinas, você tem a expansão do setor de transporte, das redes de transporte, que não está mais limitado às caravelas, às naus e tal. O homem se lançar ao mar, né, com os barcos movidos a vento, em busca dessas trocas comerciais, para efetivar essas trocas comerciais. Agora você tem, por exemplo, os trens, né? Você tem uma malha ferroviária em expansão. Aqui também você tem os barcos a vapor, as máquinas, ou seja, tudo impulsionado por máquina proveniente da Revolução Industrial. E não mais você tem a manutenção do trabalho
escravocrata, e sim do trabalho assalariado, porque agora há uma necessidade cada vez maior de consumidores com salário no bolso para poder consumir esses produtos, a grande quantidade de produtos que é comum agora nessa fase do capitalismo. E o liberalismo que é aquela doutrina, né, libertária do homem, de liberdade do indivíduo, né, intelectual, econômica, política, religioso, contra as amarras do Estado, aquilo que o Estado impõe com o setor que vai tolir, né, toda essa liberdade. Ok? Aí olha só, com relação ao capitalismo comercial, nós falamos que as trocas comerciais elas ocorriam da seguinte forma: colônia, metrópole, fornecimento de matéria-prima, metais preciosos, ok? E a metrópole fornecia para a colônia os produtos manufaturados, lá no capitalismo comercial. Agora, no capitalismo industrial, já são os produtos industrializados, os produtos, né, produzidos pela indústria. Aí você vai perguntar, qual a diferença? A diferença entre a fábrica e a indústria. O que é a fábrica? O que é a fábrica? Ela tem como o embrião as corporações de ofício, né? A fábrica ela é a reunião de pessoas para produzir, ok? De acordo com alguns autores, né? Mas no momento que você introduz na fábrica a máquina, aí você tem a indústria. Na máquina, no capitalismo comercial, você tinha o auxílio de alguns instrumentos, né, mas não movido, né, no caso, a carvão mineral. Tá? Então, trocas comerciais, matéria-prima, produtos industrializados. Ok? Olha aí o navio a vapor que eu falei para vocês, o trem, né, e a indústria, a fábrica com a máquina, ok? E aí, né, Marx ele diz que tem o surgimento no capitalismo da mais-valia, principalmente agora no capitalismo industrial. Por quê? O que é a mais-valia? A mais-valia, porque, olha só, o trabalhador ele troca a sua mão de obra por um salário, não é isso? Sua força de trabalho por um salário. Ele vai ter uma determinada produção. Então, olha lá, o valor do salário ele tem que ser equivalente às horas trabalhadas. Mas não é isso que acontece. As horas trabalhadas são muito maior do que o valor compensado através do trabalho, do salário. Então, o que é a mais-valia? São as horas trabalhadas a mais e não recebidas no salário pelo trabalhador. Em suma, o que é a mais-valia? É a parte que o operário trabalha de graça para o patrão. Ok? Outra fase do capitalismo, capitalismo financeiro. Isso não é cachaça não, tá? É iogurte, para aliviar a garganta. Mas vamos lá. Bem, capitalismo financeiro. Quais as características agora do capitalismo financeiro? Primeira, formação de monopólios e oligopólios. O que são monopólios? É a ausência de concorrentes em um determinado setor da economia. Por exemplo, existem alguns monopólios, por exemplo, o monopólio na produção de bebidas, o monopólio na produção de cigarros, na produção de carros, né? Os monopólios são essa ausência de concorrência, não tem concorrência em um determinado setor da economia. E o oligopólio são poucos fornecedores, cada um detendo parte do mercado. Tá? Então, são poucos fornecedores de um determinado produto e cada um desses fornecedores ele detém uma grande parcela desse mercado. Outra característica é a introdução de novas tecnologias e fontes de energia. Né? Enquanto lá nós tínhamos apenas o carvão mineral, aqui nós já temos, aqui a gente já tem outras fontes de energia, como a eletricidade, entre outros.
E aqui a gente tem um avanço da siderurgia. O que é a siderurgia? É um ramo da metalurgia, né, que se detém a produção de aço e do ferro fundido. Tá? Bem, e aí você tem a expansão imperialista, a expansão dos grandes impérios econômicos, a expansão imperialista, ou seja, cada vez mais esses impérios econômicos, países, eles buscam cada vez mais ganhar esses mercados consumidores, esse domínio de mercado, né, para obter cada vez mais o lucro, que é a característica, né, original do capitalismo. E agora vejam só, aqui a relação não está mais em colônia e metrópole. Agora as relações são outras. A divisão internacional do trabalho, né, ela se estabelece da seguinte forma. Né? Veja bem, nós falamos que existe dependendo do grau de desenvolvimento, em país desenvolvido e país subdesenvolvido. Alguns países que são ditos subdesenvolvidos, eles estão muito industrializados, só que aquela indústria pesada, indústria de base, né? Já o país desenvolvido produz a tecnologia de ponta, ok? Então vamos lá, olha lá como acontece essa relação. Os países desenvolvidos, eles fornecem produtos industrializados de alta tecnologia, além da própria tecnologia e capital, através de empréstimos, de investimentos para os países subdesenvolvidos e industrializados. Olha aí o detalhe. Ao passo que o país subdesenvolvido e industrializado fornece para o país desenvolvido matéria-prima, produtos industrializados de base, capital. Agora, peraí, Silvio, que capital é esse? Se o capital não é a transferência do país desenvolvido para o subdesenvolvido? Sim. Esse capital é produto dos lucros com as multinacionais dos países desenvolvidos, que têm a sede no país desenvolvido, e as filiais dos países subdesenvolvidos. Ok? Então, isso aí é o tal do capital especulativo, né? Além do pagamento de juros, dívidas externas, royalties, entre outros. Ok? Beleza. E o capitalismo informacional, onde o mais importante é a informação. A informação é agora a base dessa fase do capitalismo. E aí você tem a revolução técnica científica, ou, como diz o professor Milton Santos, a revolução técnica científica informacional. Você não tem agora mais o capital industrial, você tem o capital industrial e financeiro. Né? E o conhecimento é a forma de desenvolvimento nesse capitalismo inicialmente informacional e global. Ok? Bem, em síntese, vamos lá. Em síntese, em resumo, as revoluções industriais anteriores foram movidas à energia. A primeira, como nós falamos, a carvão mineral, né? No capitalismo industrial você tem a primeira revolução industrial, que foi movida a carvão. A segunda, como eu disse para vocês, a petróleo e eletricidade. A terceira revolução industrial, acabamos de falar, ela é movida na informação, no conhecimento. Outra grande mudança na geopolítica dessa produção é que nas primeiras indústrias, elas se desenvolvem junto às fontes das matérias-primas, né, e da energia, por exemplo, das bacias carboníferas, onde tem ali o motor da revolução, né, industrial. Ok? Elas têm que estar perto. Atualmente, essas instituições típicas da revolução informacional, tá, elas estão próximas às universidades, aos centros de pesquisa. Então, essas instituições, essas empresas, né, essas indústrias, elas estão próximas aqui. Olha lá, às universidades e aos centros de pesquisa. Você tem aqui o tripé, né, que nesses locais onde elas se desenvolvem, que são chamados dos tecnopolos, né? Em razão dessa presença da indústria de alta tecnologia, como a biotecnologia, a robótica,
a telecomunicações, a informática, esses tecnopolos, eles estão, né, estrategicamente localizados em várias partes do mundo. Nós temos o Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Aqui nós temos um tecnopolo no estado de São Paulo, ok? Bem, para a gente não esquecer sobre essas organizações das empresas. Primeiro, o que é um cartel? O cartel é um acordo firmado entre as empresas de um mesmo ramo a fim de estabelecer o preço da mercadoria, de uma determinada mercadoria, controlando o produto. Olha lá, por exemplo, o preço da gasolina. Isso aqui é um grande cartel. Isso funciona de uma maneira combinada a estabelecer o preço. Você não tem um preço nem muito mais caro, nem muito mais barato. Você tem um preço equivalente, ok? Controlando o produto, por exemplo, a produção de cimento, a própria OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a gasolina, o aço nos Estados Unidos. Outro, conglomerado. O que é conglomerado? É uma forma de oligopólio que falamos lá atrás, na qual várias empresas que atuam em setores diversos se unem para tentar dominar uma determinada oferta de produtos ou serviços, né? São administrados por um holding. Eu vou falar daqui a pouco, né? Um exemplo de conglomerado, por exemplo, a Mitsubishi fabrica carro, caneta, a LG, tanta coisa que a LG fabrica, o celular que está aqui, né? Mas tem notebook, tem televisão, né? E outros produtos eletrodomésticos, entre outros, né? Até petroquímicos, como está aí. Outro, holding. O que é um holding? É também uma forma de oligopólio, na qual é criada uma empresa para administrar um grupo delas, que se uniu com a finalidade de promover uma determinada oferta de produtos e serviços. Como exemplo, você tem a DECA, que oferece ABD, Chuveiro, Pia, Victória, tal. A PUC, uma forma embrionária de cartel, onde várias empresas mantêm serviços comum a todos, exemplo, escritório, de assistência técnica, entre outros. E o truste? O que é um truste? Não é traste, é truste. É um conglomerado, é uma reunião, é um aglomerado, um conglomerado de empresas de um só dono. Várias empresas que pertencem a um só dono, né? Por exemplo, o Grupo Bradesco tem várias empresas que pertencem à própria Globo, o Grupo Globo, o Silvio Santos tem várias empresas que pertencem a um só dono, ele, claro, o Grupo Votorantim, entre outros. Ok, queridos? Bem, nós falamos aí como características do capitalismo. Agora a gente vai falar como características do socialismo. O que é o socialismo? O socialismo moderno, no caso, ele surgiu no final do século XVIII. A origem desse socialismo moderno é a classe intelectual, né? A classe intelectual e os movimentos políticos da classe trabalhadora, aquela, né, que lá no capitalismo troca a sua força de trabalho por um salário. Esses movimentos políticos da classe trabalhadora, essa classe intelectual, eles vão criticar os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Como eu falei lá atrás, Karl Marx, ele afirma que a luta de classe, essa luta de classes que nós falamos também lá, né, entre os donos, os proprietários dos meios de produção e dos bens de produção, e a outra classe, a classe dos trabalhadores, essa luta entre essas duas classes, ela é responsável pela realidade social, pelo que é chamado de caos social, pela exploração, por todos esses problemas sociais. Ele é resultante, né, dessa luta de classes. Ok? Então, olha lá, e esse conflito, Marx ele diz que esse conflito, ele inevitavelmente, ele resultaria no socialismo, através de uma revolução, que ele chama revolução desses trabalhadores, ele chama de revolução do proletariado, tornando-se uma fase de transição. Na verdade, o socialismo é uma fase de transição do capitalismo,
para um novo modelo de sociedade, que não seria dividido em classes sociais hierárquicas. Então, o socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que regem, que advogam a administração da propriedade pública ou coletiva dos meios de produção, além da distribuição dos bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidade e meios para todos os indivíduos. Ok? Quais as características do socialismo? Primeiro, meio de produção socializados. Lembra que lá no capitalismo os meios de produção eles pertencem à iniciativa privada, a particulares. Aqui, os meios de produção eles são socializados. No socialismo, toda essa estrutura produtiva, as empresas comerciais, industriais, as terras agrícolas, né, e etc., elas são de propriedade da sociedade e gerenciadas e administradas pelo Estado. Então, toda a riqueza gerada pelo processo produtivo, ela é igualmente distribuída entre todos. Ok? Segunda característica, a inexistência de sociedade dividida em classes. Lembra lá, conforme Marx estabeleceu, que a origem de todos os males social é dessa luta de classes entre o que ele chamou de proletariado e a burguesia? Então, como os meios de produção aqui no socialismo pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos proletários. Todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito, melhorar a sociedade. Por isso, não existem nem empregado e nem patrão. Ok? Outra característica, economia planificada e controlada pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia. E ele é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, o controle dos preços e etc. Lembra que lá no capitalismo nós temos a lei da oferta e da procura? Aqui não. A economia ela é planificada e controlada pelo Estado. É uma configuração completamente daquele sistema lá, do sistema liberal, que vigora lá no capitalismo, né? A economia de mercado, ou o próprio mercado controla a economia. Então aqui você não tem concorrência e você não tem variação de preços. Ok, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula inicial. Isso aqui, né, tende a melhorar. Eu vou estar no WhatsApp no horário das minhas aulas, no horário de aula, resolvendo aí, tentando dirimir as dúvidas que vocês tiverem. Vamos tentar fazer isso de uma maneira responsável, sem gracinhas, né, no WhatsApp. Vamos tentar transformar isso aqui ou levar isso de maneira séria. É muito bom estar com vocês. Acompanhe isso no livro de vocês, no caderno de vocês, aquilo que inicialmente nós trabalhamos, né? Vai ser produzido também um material impresso para vocês, que vai ter que ser pego lá na escola, para vocês acompanharem, exercitando essa aula. Ok, queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos.